povo amado de Deus, como a própria oração nos coloca, Deus e a liturgia nos permite celebrar todos os santos num só dia. É verdade que dia de todos os santos comumente é lembrado que é dia 1º de novembro, um dia que antecede dia de finados. E lá está para que antes de celebrar os mortos, lembremos a vida. Mesmo o dia de finados é um dia de rezarmos, sim, e o fizemos, rezar pelos que morreram, mas ao mesmo tempo que pedimos que sejam perdoados dos seus pecados e possam gozar a glória eterna, é um olhar para a nossa vida e valorizar a nossa própria existência. É um olhar para a morte valorizando a vida. Mas para melhor, mais intensamente celebrar dia de todos os santos, o dia 1º se transpõe quando cai numa semana, durante a semana, para o próximo domingo subsequente. Portanto, celebramos todos os santos. Porém, o ponto de partida, o ponto central, é aquilo que nós proclamamos ao cantarmos o Glória, que Deus é o santo dos santos por excelência, que Deus é a fonte da santidade, aquilo que também repetimos quando nós rezamos rezamos o santo na oração eucarística. Santo, santo, santo. Como não há superlativo na linguagem hebraica, portanto nós falamos santíssimo. Então Deus é santo. De Deus emana a santidade. E a Ele recorremos a graça de sermos santos. Santidade, uma vocação a que todos nós somos chamados, todo cristão. Não é privilégio, nem dever, nem direito de alguns. Não é para uma casta, não é para os religiosos, não é para algumas pessoas. Ser como Deus é, santo, está na nossa natureza, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Padre, mas o ser humano está muito ruim, o ser humano está muito mais parecendo com encardido do que com Deus. Bom, mas isso não é a nossa vocação, não é essa a vocação nossa. Nós somos chamados a sermos santos. E como compreender esta santidade? A primeira leitura do livro do Apocalipse nos coloca diante de um quadro maravilhoso, quando o céu se abre no Apocalipse. É verdade que o Apocalipse é cheio de sinais, inclusive nos apresenta o vidente que o livro está lacrado com 7 selos e que não cabe a ninguém revelar e quebrar os selos. E um dos segredos deste livro, Apocalipse, é o sentido de nossas angústias, o sentido dos nossos sofrimentos, o sentido de nossa própria morte. Filhos, não é tão simples essa resposta. Não me esqueço, fui abordado esses dias, numa entrevista, quais perguntas o Senhor faria para Deus? E me lembrei do Bento XVI um dia, se não me falha, era Natal, uns dias antes ele abriu para fazer conversas, e uma menina chegou perto dele e perguntou com seu jeitinho: por que as crianças sofrem? Bento XVI respondeu: não sei. Por isso, a primeira leitura parece assim: mas eu sei tudo. A gente não sabe tudo. Tem muitos questionamentos que a gente se faz
que não temos e não teremos resposta. Por quê? Porque existe muitos véus antes da verdade. Existem muitas limitações da nossa compreensão humana. Então nós caminhamos na fé, caminhamos na confiança, caminhamos tateando, enxergando um pouco, enxergando menos. E eu tenho certeza que você tem muitas perguntas e que nem um maior teólogo teria resposta. Santo Agostinho morreu sem muitas respostas. São Tomás de Aquino, a mente mais iluminada, morreu sem algumas respostas. Por que o Senhor está falando isso? Porque nós, meus irmãos, é pela fé que seguimos, pela confiança em Deus que progredimos, e vamos tentando encontrar as razões em Deus da nossa vida. Por isso, a primeira leitura é muito importante, os sinais, é o livro que está lacrado, mas o vidente, no caso, é o evangelista João. Ele tem uma visão do céu, e o que ele vê? Ele vê, razão pelo qual escolhi essa casula com o cordeiro. Ele vê o cordeiro ressurrexo, o Cristo ressuscitado, o cordeiro imolado, a cruz, mas ressuscitado, vivo. E ele tem uma visão linda. Primeiro, de vários homens, uma pequena multidão, e ele deu um número. Padre, mas é só isso que vai se salvar? São só estes? É um número tão pequeno, padre. Diz aqui, 144 mil pessoas. Na verdade, é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 tribos, 12 apóstolos, 1000 a totalidade. Quer dizer, uma possibilidade para todos. Não é um número restrito, mas simbólico da humanidade. E o que eles carregam? Meus irmãos, é bonito isso. Eles carregam uma veste branca, a veste do batismo. Por isso que antigamente até se punha, não se pondo, pelo amor de Deus, não venha de azul de rosa, não venha de outra cor. A veste de uma criança que vai batizar só tem uma, branca. Inventa moda, que é para lembrar essa veste que carregamos. A nossa deve estar um pouco encardida, né? Cada pecado, cada ofensa, cada injustiça é uma mancha. Mas padre, tem alvejante? Tem, meu filho. A confissão, o sangue do cordeiro, Eucaristia, é a visão. Eu estou explicando Apocalipse. Ah, padre, mas eu não sei como melhorar. Eu sei, eu não, a palavra de Deus. Confesse e comungue. Alveja a sua veste, viva o seu batismo com palmas na mão. Não é por acaso, impressionante, a mãe natureza é linda. Depois que passa a primavera, se anda num campo, não sei, eu vou dizer pela minha experiência. O que é que nasce no meio da grama no período finalzinho de outubro e novembro? Palmas. Aquelas palmas vermelhas, amarelas. Do nada, o bulbo fica lá, finados. Por isso, você viu palma nascendo na grama, finados. Primeira leitura, a palma da vitória. É lindo isso, gente, a natureza nos ajuda. E o que é essa palma da vitória? De quem passou pela grande tribulação sem desistir. A vida é uma grande tribulação, e se não é, cuidado, porque uma das bem-aventuranças mostra que um sinal do seguimento de Jesus são as contrariedades. Filhos, nós devemos hoje
contemplando os santos, sim. Temos que lembrar Santo Antônio. Quem é devoto de Santo Antônio, levante a mão. Quem é devoto de Nossa Senhora? Quem é devoto de Santo Expedito? Quem é devoto, quem mais? De São Francisco de Assis? Oh meu Deus, eu também. São Pio de Pietrelcina, com as duas mãos, santo poderoso. Mas também os santos desconhecidos. E meus irmãos, essa multidão é grande. Essa multidão é grande, de homens e mulheres que no silêncio, às vezes sem serem alfabetizados, sem diploma, tiveram uma vida de santidade. Passaram por tribulações, por grandes tormentas. Uma vida, você pode observar aquelas senhoras santas do nosso interior. No centro é mais difícil, né? Não que não tenha, mas é que a gente não conhece. Mas no interior a gente conhecia quem tinha fama de santidade, é ou não é? Há um exemplo em Axica. Em Axica, vai ser santa. Uma ex-escrava. E assim nas nossas cidades, aquelas mulheres santas, que não tinham o que comer, mas só faziam o bem. Padre, mas então isso é santidade? Sim. Aos poucos eu já estou colocando o que é ser santo: vestir o batismo, revestir-se das virtudes cristãs, querer ter a palma da vitória. É isso que desejamos pelos nossos falecidos. Por isso se foi ao cemitério, para pedir a remissão dos pecados e a glória eterna. E mais, seja qual for a tribulação, perseverar, meu filho. Seja qual for a dificuldade, perseverar. Mas eu não entendo. Lembre a santa de todas as santas, Nossa Senhora. Hoje eu falava de dúvidas que não são respondidas. Nossa Senhora também. Eu não sei se no final da vida ela teve todas as dúvidas respondidas, mas eu sei que Lucas disse que as que não entendia, guardava no coração. E não foram poucas. Mas como que eu consigo, feito esse caminho, esse prólogo, meu Deus, eu ainda estou no prólogo, o Evangelho, as bem-aventuranças. É impressionante que nosso Senhor sobe na montanha, segundo Mateus. Sim, quem vai à Terra Santa e vai comigo, a gente faz até um momento lá, cada um vai descobrir o que é que Deus está pedindo numa das 8, na igreja octogonal. Mas o subir a montanha é deixar a planície, as coisas do mundo. Quem quer ser santo, não dá para ficar enxafurdado no mundo. Não dá para ficar nessa briga de poder, meus irmãos, a gente se perde. Não dá para você ficar nesse bate-boca, nessa briga. Não é se separar, mas é buscar as coisas de Deus. Porque, meus irmãos, a gente se contamina. Se contamina? Comece a andar com gente fuxiqueiro. Fuxiqueiro você vai ser. Comece a andar com gente que rouba. Você vai pegar o gosto para a coisa. Comece a andar com... Não é excluir. Mas espera aí. Eu conheço a minha fraqueza. Eu conheço como eu sou limitado. Então eu tenho que me preservar. É ou não é? Por isso Jesus sobe a montanha, nos falando desse movimento ascendente, segundo Mateus. E ele começa a proclamar as 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, a aflição de quem olha para o mundo e não se satisfaz com o mundo. Gente, tem gente que a vida é assim: se está bom para mim, os outros que se lasquem. Enquanto não vem problema para mim, tá bom. Cada qual com seus problemas. Já escutou essa frase? Espero que não tenha dito.
porque isso não é cristão. Porque a aflição é aquele que, podendo estar bem, quer que todos estejam. Bem-aventurados os mansos. Mansidão não é gente fraca, hein? Nunca interprete mansidão com gente fraca. Gente fraca sem personalidade. Isso para mim é gente preguiçosa. Gente em cima do muro. Não, tem gente que, pelo amor de Deus, Nossa Senhora, sai de longe. Não venha perto de mim não, presta não. Mansidão é outra coisa. Nosso Senhor era manso, mas Nosso Senhor era firme, disposto, não tinha preguiça, tinha clareza do que queria e não tinha meias palavras. Mansidão quer dizer, eu opto pela não violência. Sei que está errado, mas porque eu quero te trazer a verdade, eu não te agrido. Mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é a justiça do mundo. Nunca esqueça dessa máxima. Justiça para os homens é um iníquo preso ou morto. Justiça para Deus é aquele que pecou, deixar de pecar. Que fez o mal, passar a fazer o bem. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericordioso também tem um significado para Jesus. E ele explicou. O que é ser misericordioso para Jesus? É tomar o lugar de. É estar em favor de. Quando ele falou do bom samaritano, foi misericordioso porque ele fez uma obra de misericórdia. Porque Deus é misericordioso. E quem mais age com misericórdia em nós do que Deus? Bem-aventurados os que têm puro coração. Não é pureza de legitimidade. Lembra que nosso Senhor disse: o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca, mas é um coração impuro. Por isso, que é pureza de coração? Uma pessoa reta, de reta intenção. Coração puro é uma pessoa que não se deixa levar por interesses escusos. Reto, justo, isso é pureza segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que promovem a paz. Não é quem vive em paz. Ele não disse isso. Porque, nós no Brasil, entre aspas, vivemos em paz, então não aplica, não. Promovem a paz. Se a nossa língua não promove a paz, nós deixamos de ser bem-aventurados. Se nós não promovemos a paz dentro de casa, se não somos promotores da paz na nossa comunidade, de nós sermos pessoas truculentas, pessoas que causam discórdia, não se aplica a bem-aventurança. Mas eu sou da paz, mas tem uma língua que não cabe na boca. Bem-aventurados se vos injuriarem e perseguirem. Impressionante que no Antigo Testamento não se tinha essa noção. Os salmos do Antigo Testamento pensava-se assim: a pessoa era iníqua, estava sendo injustiçada, mas ela só era valorizada quando revertia a situação. Se não revertesse, era sinal de que Deus não quis. Jesus traz uma novidade. Mesmo pessoas que forem injuriadas, pessoas que são mal faladas, mas se forem retas e santas diante de Deus, na injustiça, elas já são bem-aventuradas. Bem-aventurados aqueles que podem dizer: sou perseguido por fidelidade ao reino. É uma diferença. Portanto, como podemos ser santos? 8 regrinhas. 8. Sermos coração pobre, aflitos de um mundo melhor, mansos diante da violência, ter fome e sede de justiça, sendo misericordiosos, buscarmos a pureza de coração, sermos promotores da paz. Volta à primeira leitura. Não temermos a grande tribulação da vida, se estivermos com Deus.
Eu quero ser santo. Você também? Então vai ficando de pé e vai cantando. Vou ser santo. Vou ser santo. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo. Vou ser santo. Tá fraco? Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor.